Fala pessoal, eu me chamo Rafael e eu invisto no mercado de criptomoedas há 4 anos. Eu estou criando esse canal devido à demanda de pessoas que me pedem dicas de como investir e no que investir dentro do mercado das criptomoedas. Só que nesse primeiro vídeo eu quero, no caso, transparecer o porquê de investir em criptomoedas não só num contexto especulativo, mas também num contexto de geração de riqueza e também de proteção patrimonial. Porque como a gente pode ver aqui, a gente no Brasil, no caso, um país emergente, a gente pode ver aqui que a nossa moeda ela é altamente inflacionária. Nessa notícia aqui de 2021, mostra que o Brasil imprimiu 30% de todo o dinheiro que existe no país, apenas em um ano. Ok, teve a pandemia, teve estímulos para ajudar pessoas mais necessitadas, só que a impressão de dinheiro no Brasil, ela não para, ela não diminui, fazendo assim com que entre muitos reais em circulação no mercado, fazendo assim com que destrua o poder de compra dos brasileiros. A gente pode ver aqui nesse gráfico, esse gráfico aqui basicamente ele é o gráfico da impressão de reais ao longo do tempo, desde a criação do Plano Real. A gente pode ver aqui que desde a criação do Plano Real, que foi em 94, mais ou menos em março de 94, de março de 94 a 2020, fevereiro de 2020, foram impressos, no caso, 3 trilhões e meio de reais. Isso de 94 a 2020. Só que de 2020, pegar aqui de agosto de 2020 aos dias atuais, foram impressos a mesma quantidade de moedas que tinham sido impressos de 94 a 2020. Ou seja, em 5 anos, o Brasil já imprimiu mais moeda do que desde a criação do Plano Real até 2020. Por isso que de 2020 para cá, a gente tem percebido que os preços das coisas, principalmente bens e serviços, praticamente dobrou. Então, assim, como que a inflação divulgada pelo IBGE é 4,83% ao ano, se de 2020 a 2025 foram impressos basicamente todo o dinheiro que já existia desde a criação do Plano Real. Então, assim, a inflação real, ela não é o que é divulgado na TV, ela não é o que é divulgado no site do IBGE. A inflação real, ela é isso aqui que você está vendo, ela é o aumento da base monetária. Então, quanto mais moeda tem circulando no mercado, mais tende a afetar o seu poder de compra. Então, assim, o motivo de você se expor a uma moeda forte, como é o caso do dólar ou como é o caso do Bitcoin, não é você enriquecer num curto espaço de tempo. É você proteger o seu poder de compra contra isso aqui, contra governantes que não entendem de economia. Então, assim, quanto mais você é exposto ao real, mais o seu poder de compra ele vai diminuindo ao longo do tempo. E isso não para. Você pode ver que nesse gráfico é uma expansão sem precedentes de impressão de reais ao longo do tempo e não para. A gente pode ver aqui né, o gráfico de impressão de dólares é um pouco parecido. Só que a gente pode ver aqui que em alguns períodos a impressão de dólares ela é freada. Ó, a gente pode ver aqui que no intervalo entre 91 e 95 ficou basicamente a mesma quantidade de dólares em circulação no mercado. Depois expandiu novamente e a gente pode ver aqui que em 2022 teve uma crescente diminuição de dólares, né, circulantes no mercado, fazendo assim com que o Brasil imprimindo mais quantidade de reais, fazendo com que o real ele perca valor perante o dólar. Porque enquanto os Estados Unidos estava apertando a sua base monetária por conta de uma alta inflação lá, porque eles realmente se preocupam com a inflação lá, né? O Brasil continua imprimindo desenfreadamente.
os reais, fazendo assim com que acontecesse isso. Isso aqui é o gráfico do dólar contra o real, fazendo assim com que em 2024 o dólar tivesse uma alta apreciação, né, em relação ao real. Então, assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos, o dólar ele tem uma tendência secular de alta perante o real. Por quê? Porque o dólar ele é a moeda mais forte do mundo. Ele é a moeda de circulação mundial, que é feita para fazer negócio entre países, que é feita transações intercontinentais. Então, assim, por lá eles têm que ter um cuidado maior com a moeda deles. Já aqui no Brasil, não. Aqui os governantes do Brasil, eles não têm um cuidado específico assim com o real, sabe? Eles imprimem e acabou. Basicamente é isso. E aí a gente pode ver que nesse site aqui, eu estava pesquisando aqui sobre a origem do dinheiro e descobri que toda moeda ao longo do tempo, inclusive o dólar, toda moeda que é de fácil criação tende a não perdurar por muito tempo. Porque assim, o que é o dinheiro, basicamente, né? O dinheiro, tá, deixa eu subir aqui para mostrar aqui direitinho. O que é dinheiro? Dinheiro só é algo digno desse nome quando obedece a dois critérios. Ser uma coisa que todo mundo quer, certo? Dinheiro todo mundo quer, e não ser algo muito abundante. Se não for escasso, não vale nada. E se não vale nada, não é dinheiro. Ou seja, o real ele é escasso? Obviamente que não. Porque depende de uma máquina que imprime, que está todo dia lá imprimindo dinheiro, ou seja, ele é de fácil criação. Já o ouro, a gente pode usar o ouro como exemplo. O ouro, desde que o mundo é mundo, ele sempre teve um valor intrínseco muito maior do que qualquer moeda de metal ou de papel já criada. Porque o ouro ele é um bem escasso, ele é um bem que não encontra em qualquer lugar, certo? E da mesma maneira, eu coloco o Bitcoin nesse rol de algo até melhor do que o ouro, porque o ouro, ao longo do tempo, ele é encontrado em diversos lugares e vai aumentando também a inflação do ouro, no caso. O ouro, ele é um metal ou um ativo ou uma moeda mais inflacionária do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin, basicamente, ele só tem 21 milhões de unidades. Não tem como criar, não tem como encontrar novos bitcoins. Fora aqueles bitcoins que já foram perdidos para toda a eternidade, de pessoas que já morreram e não passaram sua chave privada para familiares, né? De pessoas que fizeram transações erradas e perderam seus bitcoins. Depois eu faço outro vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Então a gente tem que ver que se expor em moedas fortes é para preservar o nosso poder de compra ao longo do tempo, o poder de compra que está sendo destruído pelos governantes do Brasil. Porque a inflação ela é basicamente 20 a 30% ao ano, porque se de 2020 a 2025 praticamente tudo dobrou de valor, então a inflação ela não é 4% ao ano. Não tem como a inflação ser 4% ao ano se em 5 anos o governo imprime o que demorou 26 anos até 2020 para ser impresso. Isso acelera a inflação. Isso faz com que o real ele perca em relação a todas as moedas do mundo. Esse ano o real foi a moeda mais fraca do mundo, perdendo até para o peso argentino, certo? E se a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin perante ao real, a gente vê que o crescimento é exponencial. Beleza, que sempre tem o seu ano ali de baixa, que o Bitcoin, no caso, no ano de 2022, perdeu 80% do seu valor. Só que no longo prazo, se você segurar pelo menos 3 anos, 4 anos seu Bitcoin, você nunca vai estar no prejuízo, certo? Eu vou colocar aqui o gráfico de toda a história do Bitcoin e entendam que o Bitcoin ele segue um padrão, certo? Esse aqui, eu vou botar aqui as barras anuais do Bitcoin. Cada barrinha dessa que você está vendo é um ano,
É um ano de valorização ou de depreciação do Bitcoin. Então o Bitcoin ele foi criado em 2008, só que graficamente a gente só tem aqui registros, né, de 2000, a partir de 2010. Só que era quando o Bitcoin estava no início ali, valendo seus 20 a 30 dólares. Então eu vou pegar aqui basicamente a partir do ciclo. Tá, 2012. A gente tem duas barrinhas escondidas aqui, mas são duas barras verdes de alta. Então, 2011, 2012, 2013 foram anos de alta para o Bitcoin. 2014 foi um ano de baixa. Então, o Bitcoin ele segue um padrão, não só contra o real, mas contra o dólar também, de 3 anos de alta e um ano de baixa. Um ciclo é formado por 4 anos. A cada três anos do Bitcoin é alta e um ano de correção para no outro ano voltar o ciclo a se repetir novamente. Então, assim, dentro desses 4 anos de ciclo, compensa você ficar um aninho em real. Só que, assim, é aquele um ano esperando o Bitcoin dar aquela corrigida. Você pode até investir numa perda fixa, porque a renda fixa hoje eu nomeio ela de perda fixa, porque se a inflação é 20 a 30% ao ano e a renda fixa te paga 12, 13% ao ano, você tem uma perda generalizada ao longo do tempo. Mas se no ano de baixa do Bitcoin você está exposto na renda fixa, né, você pode até aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Então a gente pode ver aqui que no ano de 2015, 16 e 17, que foi esse ano aqui estrondoso aqui do Bitcoin, que só em 2017 contra o real, o Bitcoin subiu 4.000% contra o real, só em 2017. Tá? E aí 2018 foi o ano de baixa. E aí a gente pode perceber que 2019, 2020, 2021, anos de alta para o Bitcoin. 2022 foi aquela correçãozinha de 80% que tem todo o ciclo do Bitcoin. E a gente pode ver que agora ele está se repetindo novamente. 2023, 2024 e 2025 serão anos de alta. No caso de 2025, essa barra aqui ela só finaliza 31 de dezembro, que aí vira o ano, né? E aí é formada outra barrinha aqui. Mas provavelmente nesse ano vai ser outro ano de alta, porque o Bitcoin ele segue ciclos. Tá? Não é igual ao real, que depende de decisões de governo para se valorizar ou se depreciar. O Bitcoin ele depende pura e simplesmente da matemática, da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas tem querendo o Bitcoin, mais ele vai se valorizar ao longo do tempo. E assim, existem basicamente. Deixa eu colocar aqui. Tô querendo pegar a lista aqui de quantos. Aqui. Existem basicamente 60 milhões de milionários no mundo. E apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, se a gente for pensar racionalmente, não existe Bitcoin suficiente para todos os milionários do mundo. Se cada milionário do mundo quisesse ter um Bitcoin, não iria ter Bitcoin para todo mundo. Fazendo assim com que a sua natureza escassa seja mais apreciada ao longo do tempo. Fazendo assim com que o Bitcoin ele tenha essas altas valorizações ao longo do tempo. Claro que quanto mais o preço do Bitcoin sobe, né, menos ele tende a subir nos ciclos anteriores. Por exemplo, no ciclo de 2019, 20 e 21, o Bitcoin do fundo ao topo subiu 2.100%. No ciclo atual, do fundo ao topo, ao topo atual, né? Porque ainda não chegamos no topo definitivo. Subiu 600%, ou seja, a cada ciclo que passa, o Bitcoin ele tende a ter uma diminuição no retorno do seu dinheiro investido. Porque o market cap dele vai crescendo tanto que é preciso muito dinheiro investido em Bitcoin para ele ter as valorizações que ele tinha no passado, né? Mas mesmo
ele tendo uma tendência a diminuir os retornos a cada ciclo que passa, ele cobre a inflação. Não só cobre a inflação, mas também ele te dá retornos exponenciais se você tiver paciência de segurar por 4 anos, certo? Então, o Bitcoin, no caso, ele não serve como ferramenta para você tentar ficar milionário em um curto período de tempo. Ele serve como ferramenta de te proteger ao longo do tempo. Então, ao invés de seguir dica de Primo Rico e de vários outros influenciadores que te indicam a investir 200, 300 reais por mês em renda fixa, invista em Bitcoin, porque ao longo do tempo o seu capital vai se valorizar bruscamente. Não vai ser aquela perda patrimonial que você vai sentindo ao longo do tempo, investindo em ações no Brasil, investindo em fundos imobiliários no Brasil, investindo em renda fixa no Brasil, porque tudo isso é perda ao longo do tempo. Porque se a inflação no Brasil é 30% e algo te rende 10, 15% ao ano, não cobre nem a inflação. O Ibovespa, que é o índice de ações no Brasil, ele não bate máxima histórica em dólar desde 2008, ou seja, o nosso mercado de ações ele não cobre nem a inflação. Então, assim, você se expor a moedas como o dólar e como o Bitcoin, você se protege disso ao longo do tempo. E nos próximos vídeos eu vou ensinar também a você comprar dólar pagando bem menos taxa do que se você estivesse comprando numa corretora ou num banco ou em algo assim do tipo. Porque digamos que você queira comprar o dólar hoje, ele está 5,87 no dia de hoje, certo? Se você for comprar em algum banco ou corretora, vão te cobrar IOF, vão te cobrar várias outras taxas lá que vão fazer com que você compre o dólar basicamente por 6,10, 6,15, sendo que ele hoje é cotado em 5,88. Então, por conta dessas altas taxas, não compensa você se dolarizar comprando em corretoras, bancos ou algo do tipo. Então, nos próximos vídeos eu vou ensinar você a dolarizar o seu patrimônio também através de stablecoins, que são criptomoedas lastreadas no dólar, certo? Então, basicamente, como esse primeiro vídeo aqui, eu queria só passar essa visão mesmo de que os próximos vídeos, e como esse canal vai ser mais voltado a criptomoedas, que não seja algo assim, uma corrida para ficar milionário o mais rápido possível, mas que vocês entendam que isso é uma ferramenta de te proteger da alta inflação que existe no Brasil, de te proteger desses governantes que não têm pena do nosso dinheiro, que não têm pena do nosso trabalho e que cobram imposto em cima de tudo, certo? Você já paga imposto quando você recebe o salário, você paga imposto quando você vai comprar alguma coisa e você paga um imposto para permanecer com essa coisa. Ou seja, se a gente for pensar bem, não existe patrimônio no Brasil para a pessoa ter um patrimônio. Porque, digamos assim, eu compro um carro. Eu compro esse carro à vista. Esse carro era para ser meu, né? Se a gente for usar a moral e os bons costumes, esse carro era para ser unicamente meu. Só que se eu não pagar o IPVA todo ano, o governo vai me tomar o carro que era para ser meu. Se eu paguei esse carro à vista, ele era para ser meu e era para ser algo inalienável. Era para ser algo que eu só poderia me desfazer dele se eu quisesse vender o carro. Mas não, se eu não pagar o IPVA, eu perco o carro, mesmo já tendo pagado por ele, né? Se eu compro uma casa e não pago o IPTU, eu perco a casa, mesmo a casa já estando quitada, né? Então, as criptomoedas eles tiram o seu dinheiro das mãos do Estado, certo? Elas fazem com que você tenha o controle sobre o seu próprio dinheiro, certo? Sem pagar altos impostos, altos encargos sobre aquilo que você tem. Então, basicamente, esse primeiro vídeo era mais ou menos essa visão que eu queria passar, essa comparação entre você ter uma moeda forte e uma moeda fraca. E nos próximos vídeos eu vou focar mais no conteúdo sobre as criptomoedas em si. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like,
né? Dúvidas, críticas e sugestões, deixe nos comentários. Se você não gostou do vídeo, deixa o like também, deixa de ser otário. E é isso. Até a próxima.